Então, boa noite a todos. Meu nome é Paulo, eu sou voluntário aqui da casa. E hoje, na nossa preleção, nós temos aqui o capítulo 13, que é o que que a vossa mão esquerda não saiba, o que faz a vossa mão direita. Então, o Evangelho nos traz da seguinte forma: fazer o bem sem exibir, sem ostentação, é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais louvável. É o sinal indiscutível de uma grandeza, de uma grande superioridade moral, porque para compreender, além da vulgaridade comum das coisas do mundo, é preciso elevar-se acima da vida presente e se identificar com a vida futura. O que Jesus queria nos dizer com isso? Né? Que a sua mão direita não saiba o que dá a sua mão esquerda. Muitas das vezes, às vezes a gente vê em redes sociais, né? Gente doando cesta básica lá e fazendo selfie e tal, e não sei o quê. É sério isso? Como que fica o sentimento da pessoa que está recebendo? A caridade deve ser feita de uma forma que não humilhe aquele de quem está recebendo. A caridade deve ser feita, o que Jesus nos indica é que a caridade deve surgir de dentro do nosso coração espontaneamente. Do simples fato de se condoer com a dificuldade do outro e procurar ajudar da melhor maneira possível, para que aquela pessoa se sinta confortável de ser ajudada e conseguir se reerguer e caminhar novamente. Né? Então, nós devemos ver que essa parte, a gente tem aqui, né, a outra parte aqui, que são os infortúnios ocultos. Né? O que acontece? Existe uma história no Evangelho que é muito linda, que nos dá o exemplo verdadeiro da caridade como ela deve ser feita, que é da seguinte forma: quem é esta mulher com ar distinto, vestida de modo simples, embora com distinção, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra numa casa de miserável aspecto, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta saúdam-na com respeito. Onde ela vai, sobe até um quarto humilde. Ali mora uma mãe de família cercada de criancinhas. Com a sua chegada, a alegria brilha nas faces enfraquecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores, traz o necessário acompanhada de doces e consoladoras palavras que fazem aceitar o benefício sem se sentirem envergonhados, uma vez que esses infortunados não são de maneira alguma profissionais da mendigância. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades da família. Graças a esta senhora, as pobres crianças não sofrerão nem com o frio, nem com a fome. Irão à escola bem agasalhadas,
no seio da mãe haverá o sustento para amamentar os pequeninos. E se entre elas alguma adoece, a boa senhora nenhuma dúvida terá em tratá-la em tudo o que necessite. Dali, a senhora se dirigirá ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Na esquina, um veículo a espera sobre a situação, verdadeiro depósito de tudo que doa a seus protegidos, que visita sucessivamente. Ela não lhes pergunta a sua crença, nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Quando termina a visita, diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação. E junto dela está a filha dela, que pergunta se pode fazer alguma coisa. E a mãe, no ensinamento, diz para a filha: se eu te der alguma coisa para você entregar, não é você que está fazendo, mas você pode se juntar às costureiras para tecer as roupinhas que irão agasalhar essas crianças, e aí sim você está fazendo a sua parte, né? Esse é um verdadeiro exemplo lindo, né? Dessa mulher que leva aquela família necessitada porque o marido está doente. Depois ela sai dali, vai até o hospital levar o consolo, né? Imagina esse marido lá desesperado no hospital, procurando saber como está a família. Ela vai e leva esse consolo para eles, né? Então é dessa forma que a caridade se manifesta, tá? Então existe aquela história também do óbolo da viúva, onde Jesus estava lá no templo, né, quase em frente ao gasofilácio. Gasofilácio era uma vasilha onde as pessoas chegavam ali e depositavam dinheiro, donativos, tal, depositavam ali para os sacerdotes que ali estavam, né? E Jesus, com seus discípulos, chega um senhor e deposita algumas barras de ouro lá, né? Depois, em seguida, chega um outro e traz um boi e faz o donativo daquele boi. E depois, em seguida, chega uma mulher humilde, uma viúva, e deposita somente 2 moedinhas. E aí Jesus chama os apóstolos e fala: quem doou mais aqui foi essa senhora. Sabem por quê? Porque ela doou tudo que tinha, até o que era para o seu sustento, né? Então, isso é de tocar o nosso coração. E para vocês verem um exemplo, trazendo isso para a atualidade, né? A casa aqui, o Amor e Luz, ele faz campanhas de doações de cestas básicas, né? Deve ter uma divulgação aí para vocês, se puderem doar alimentos, tal, para constituir essas cestas básicas, né? Então, o que acontece? Certo dia, andando na rua, passei por um sinaleiro. Eu já havia encontrado esse senhor, chama Senhor José. O Zé Carlos, que está aqui também, eu passei lá um dia, também o Zé Carlos estava conversando com ele. Mas na época da pandemia, né, eu passei para o carro, a situação daquele senhor me tocou. E eu cheguei, encostei o carro e cheguei e perguntei para ele: senhor, se eu arrumasse uma cesta básica para o senhor aceitaria? Né? Então,
ele me disse o seguinte: ô meu filho, doe essa cesta básica para quem precisa. Olha isso, olha a humildade dessa pessoa, né? Então, tem certas coisas que tocam o coração da gente, que a gente tem que verificar isso, porque os acontecimentos, na hora que acontece, é Deus colocando a gente ali para poder servir em seu nome, porque Jesus mesmo fala: você serve a Deus quando serve a um irmão mais necessitado. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma cesta básica, mas eu não tenho dinheiro para fazer alguma coisa. Mas tem aquele lugar que faz sopa, que precisa cortar as verduras, fazer, picar. Eu posso chegar ali e dar o meu serviço para que aquilo aconteça em benefício do próximo. Se eu não sei picar nem os alimentos, eu garanto que tem uma vassoura no cantinho ali para depois limpar tudo. Ou então pegar uma bucha e lavar aquela vasilhama toda, né? Então, se a gente vê e se predispõe a sair do nosso conforto que a gente tem, nós estamos passando frio em casa? Não, acredito que aqui todo mundo está bem agasalhado, está tudo num conforto, tem uma cama, tem um chuveiro quente, esperando em casa. Mas tem gente que não tem. E é por isso que Jesus nos explica que muitas das vezes a prova da riqueza é muito mais difícil que da pobreza. Porque muitas das vezes, se eu tenho muito, esse muito muitas vezes me cega. E eu não consigo olhar para além do meu umbigo. Porque tudo passa a ser para mim, é para mim e depois para mim. Mas, se a gente começa a enxergar ao nosso redor e tomar conta do que é a palavra solidariedade, o nosso planeta está em transição, entrando em mundo de regeneração. E lá a palavra é solidariedade. É de um para o todo. É largar de ser servido para começar a servir. Então, nós temos aqui, ó, tá? Também, quer ver, ó? Sobre a caridade material e a caridade moral, tá? A caridade material, por exemplo, uma cesta básica tem prazo de validade e vence, né? Mas aquele amigo nosso lá do serviço está em dificuldade, e quando você chega também e empresta o ouvido para ele desabafar, isso também é caridade. Isso é solidariedade. Às vezes o amigo está tão desesperado, você chega para ele e fala: ô meu irmão, eu frequento um lugar que me deixa muito, as energias lá me deixam muito tranquilo, me deixa em paz. Você não quer ir lá fazer uma visita? Né? E aí você começa a fazer o que Jesus fazia: ser pescador de homens. Começar a divulgar esses ensinamentos aonde as crianças, a molecada está começando a aprender o que é isso, o que é ter um amigo,
perceber quando um está em dificuldade, chegar para ele e falar: em que eu posso te ajudar? E nós somos conduzidos, nós somos influenciados. Por quem? Pelos bons espíritos, para estar no lugar certo, na hora certa. Muitas das vezes passa por aquele lugar, cai um idoso na nossa frente, nós estamos ali, vamos fazer o quê? Vira as costas e vai embora? Vamos socorrer, vamos procurar ajuda. Se eu não sei os primeiros socorros, já diz que o bombeiro chama ajuda. Foi levado ali para a ação. Nós evoluímos quando levantamos da cadeira, saímos do nosso conforto e colocamos em ação a ajuda. Quer ver outro tipo de caridade? Os nossos pensamentos são energias. Então, quando a gente dirige um pensamento positivo, de luz, para aquele irmão nosso que está doente lá no hospital, que fez uma cirurgia, que está em dificuldade, muitas das vezes, às vezes está até desenganado, aquelas energias chegam. Ou seja, caridade não é só o que influencia o dinheiro. Existem várias maneiras da gente influenciar e chegar com a caridade de outras maneiras. De dar o consolo da palavra para o amigo. Né? Então, a caridade é justamente isso. É a verdadeira paz que Jesus veio nos trazer. E que possamos refletir em cima desse mantra. Jesus, me dê a sua paz. Na hora, o ambiente ao nosso redor, o nosso semblante muda. Nós ganhamos forças. Então, caridade é isso. É a manifestação simples do amor, né? 2 mandamentos, a coisa mais simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que possamos refletir nessas palavras do Evangelho, nesses ensinamentos do Evangelho. Que assim seja.